Good evening, everyone. How are you? I hope you're having a great day. And here we are for another class, right, for corporate business, né? O inglês direcionado ao corporativo. Então, o inglês onde vocês utilizam no seu dia a dia da área, né, corporativa, do ambiente profissional. Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui juntos, né, trazendo material, conteúdo para que você consiga, né, realmente crescer na sua carreira profissional utilizando o inglês que realmente você usa no seu dia a dia, ok? E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre indicadores financeiros. Então, vocês aí que são da área contábil, a área financeira é algo que a gente vê muito, né? E a gente vai falar das abreviações hoje. Então, muitas abreviações, né? Como o ROI, né? Return on Investment. Então, como esse, tem muitos outros. Esse é um dos mais comuns. Então, é algo que a gente precisa estar atento para quando nós nos depararmos com esses indicadores, nós sabemos o que eles significam em inglês, ok? E, claro, na área corporativa em geral, mas você, principalmente, que é da área financeira ou contábil, é algo que você precisa estar atento. E até para quem quiser mais informações, né, sobre esses indicadores, aulas mais detalhadas, mais a fundo, vai ter um link aqui no final desse vídeo para vocês poderem fazer isso, né? Então, todas as perguntas, todas as questões nós deixamos para o final das aulas e vocês também podem aí compartilhar esse vídeo com quem vocês acreditam que pode se beneficiar de todo esse conteúdo que eu trago aqui todas as quintas-feiras para o inglês corporativo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela, já pega aí uma água, chá, café, caneta, lápis, papel, né? Bloco de notas, caderno, para fazer todas as anotações e já ir treinando esses indicadores financeiros para vocês já começarem a utilizar amanhã mesmo, ok, Pick Leader? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Just one sec. Aqui. Então, vamos lá, pessoal. Só um pouquinho que veio aqui para baixo, né? Só um pouquinho. Aqui. Everyone can see it and listen to what I'm saying here? Então, todos podem ver aqui o que eu estou fazendo, que está colocando na tela? Então, hoje, né, indicadores financeiros em inglês. Então, no contexto corporativo e financeiro, né, pessoal, é comum a gente usar muitas abreviações, né, em inglês, como que eu falei anteriormente aqui para vocês. E quando a gente se refere, né, a indicadores financeiros, a gente precisa saber quais são os mais importantes, que são mais utilizados, ok? Ok, então aqui a gente vai ver algumas das abreviações mais comuns e o que elas significam, para vocês não se confundirem mais e conseguirem chegar lá no topo, ser um pick leader, ok? Então vamos lá. Foi o que eu tinha falado para vocês, né? Que foi o primeiro que eu dei o exemplo lá, ROI, né? O que é ROI? Return on Investment. Return on Investment, né? I need a positive ROI, né? Tá aqui. I need a positive ROI, né? Eu preciso um retorno no meu investimento que seja positivo, né? Só um exemplo. Então, return, né? O que eu trago de volta, investment, são os meus investimentos, né? O meu retorno. Então, ROI, return on investment. Todo mundo repete aí comigo. ROI, return on investment, ok? Então, vamos lá para o número 2. Deixa eu só ver aqui. Ups, o que houve? EBITDA, né? EBITDA, que é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, vamos dizer aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês não verem essa parte. Então, EBITDA, né? Então, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, o que são earnings? É tudo aquilo que eu recebo, before, interest, antes. O que é interest? Meus juros. O que são taxes? Meus impostos. O que são depreciation? Minha depreciação. E and amortization, amortização. Então, são os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, isso é minha EBITDA, né? É todos os meus ganhos, lucros, pode ser lucros ou ganhos, né?
Então, antes de juros, imposto, depreciação e amortização. Então, IBDA, né? IBDA. Então, vocês veem muito isso no mundo de investimentos, né? Nas carteiras de câmbio, nos investimentos, né? Quando eu quero investir numa empresa, eu quero saber como a empresa está indo, né? Eu vou geralmente na IBDA, né? Para saber exatamente como ela está financeiramente. É um dos indicadores que a gente mais utiliza, certo, pessoal? Então, aqui, ups. EPS. O que é EPS? É Earnings per Share. Earnings per Share. O que é share? Share são as minhas ações, né? I have 1% of my portfolio in the shares for company ABC, né? Então, tem 1% do meu portfólio de investimento na ação tal, né? Então, earnings, né? Lucros, ganhos por ação. EPS. Então, e aí, vocês que têm dificuldade ainda de soletrar, ou têm dificuldade de entender essas letras em inglês, a gente precisa treinar esse alfabeto para ficar isso na ponta da língua, ok, pessoal? Então, EPS, Earnings per Share, ok? Daí, 4. Ups, só um pouquinho que está confuso aqui, né? Aqui. P/E. Como é que eu falo a barrinha assim, né? Slash. P/E. P/E ratio. Então, price to earnings ratio. Price to earnings ratio. Então, é relação preço-lucro, né? Então, é relação preço-lucro. Então, ratio vai ser sempre a relação, né? Então, pessoal, price. O que é price? É preço. O que é earnings? Pode ser lucro, pode ser ganhos, né? E ratio é a minha relação. Então, P/E ratio. Ok? Daí agora eu tenho ROA, né? Return on Assets. Return on Assets. ROA. Return on Assets. O que são assets? São ativos. Eu trabalhava muito, né, com a disposição de ativos excedentes, ou seja, asset disposition, né? Então, são asset disposition, although surplus, o que é excedentes, né? Nesse caso, é surplus, é tudo aquilo que sobra. Então, surplus assets, né? How to maximize the value of your surplus assets. If I'm in a manufacturing company, how do I maximize the values of the assets I'm not using anymore, né? Então, como eu maximizava o valor, os valores desses ativos que eu não utilizava mais. Então, assets são investimentos, são ativos, ok, pessoal? Então, ROA é Return on Assets. Daí eu tenho o quê? Eu tenho ROE, Return on Equity. ROE, Return on Equity. Então, retorno sobre o patrimônio. Então, equity é o meu patrimônio. Então, return sobre o meu patrimônio, certo? 4, né? O 7. CAGR. Compound Annual Growth Rate. Compound Annual Growth Rate. Então, a taxa de crescimento anual composta, né? Então, compound é composta, annual, anual, growth, né? É crescimento, growth. E rate é taxa, tá, pessoal? Então, a taxa. Então, aqui, é quanto, né, a taxa de crescimento anual composta. Então, CAGR, CAGR, ok? Agora, outra, né? Eu tenho NOPAT, NOPAT, então, NOPAT, Net Operating Profit After Taxes, Net Operating Profit After Taxes. O que é net? É o quê? Líquido. Sempre que eu vejo a palavra net, né? E tipo, net profit é o meu lucro líquido, ok? Se eu estou botando o operating no meio, quer dizer, meu lucro operacional líquido. O que é taxes? Não são taxas, pessoal, são impostos. Então, after
taxes, depois os meus impostos, após os meus impostos. Então, net vai ser sempre líquido. E o que é bruto? É gross, né? Então, G-R-O-S-S é gross, é o meu bruto. Então, I have net profit and I have gross profit, ok? Então, net operating profit after taxes, N-O-P-A-T. Daí eu tenho outro. Vamos ver se vocês sabem aí, vamos ver quem prestou atenção na outra. Como é que eu digo essa barrinha quando eu estou falando? Vamos ver quem é que sabe? Slash, né? Slash. Então, D/E ratio. D/E ratio. That to equity ratio, né? Então, vocês viram que that, eu não falo B, tá, pessoal? Eu falo that. That to equity ratio. That to equity ratio. Então, a relação, o que é um that? É a minha dívida, né? Com o meu patrimônio. Então, a minha relação da minha dívida versus o meu patrimônio. Então, a relação da dívida pelo patrimônio. Ok? Ops, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aqui a gente já fez. Aqui. Então, FCF. Free cash flow. Free cash flow. O que é cash flow? Meu fluxo de caixa. Então, aquilo que eu tenho, todo aquele valor que eu tenho em caixa para movimentar, pagar as minhas contas a pagar, enfim, todas as minhas liabilities, né? Então, cash flow, meu fluxo de caixa. E quando eu tenho free cash flow, quer dizer, o meu fluxo de caixa livre, porque free significa I am free, né? Livre. Então, I need to have a positive cash flow in order to pay all my liabilities, right? Então, eu preciso ter um fluxo de caixa positivo para eu poder pagar todas as minhas, as minhas contas, né? My bills, everything that I need to pay my company, right? Então, 11, né, pessoal? 11. WACC, weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. Tá, então, average é o custo médio, né? É o médio, alguma coisa que seja média, que fica no meio. My average profit, my average net profit is around 20% yearly, né? My average break-even is 15%. Break-even é quando eu, eu consigo, né, terminar sem perder e sem ganhar. Então, my break-even point, né? Então, weighted, o que é weighted, né? É o meu ponderado, né? Average cost of capital é o meu custo médio ponderado de capital. Capital é o meu capital, né? And weighted, que é como se fosse o meu peso, porque o weight é peso, né? Mas aqui é na questão de ponderação, né? Meu custo médio ponderado de capital, certo? Tem 12, já passei 12 aqui. OCF, Operating Cash Flow. Operating Cash Flow. Então, meu fluxo de caixa é o quê? Operacional. Então, é OCF, certo? Então, 13, GM, não é General Motors não, ok? Então, GM não é General Motors. Então, é gross margin. O que é gross mesmo, que eu falei um pouquinho antes dessa aula? Que é bruto, né? Bruto. Então, é a minha margem bruta. Gross margin. Então, gross margin. Então, GM não é General Mills, não é General Motors, é gross margin, ok? Então, margem bruta. Eu tenho my NPM. O que é o N? Net, que é o oposto de gross, que é bruto. Net é líquido, certo? Então, net profit margin. Então, net profit margin. Então, margem de lucro líquido. Então, my NPM, net profit margin, ok?
Then I have my 15, que é ARPU, ARPU, Average Revenue Per User. Average Revenue Per User. Então, receita média por usuário, ok? Receita média por usuário. Então, my Average Revenue Per User. O que é average? É meu balanço ali. Revenue é tudo aquilo do ganho, minha receita, tudo que eu recebo per user, né? Por usuário, per day, por dia, per month, por mês, e assim vai, ok, pessoal? DSO, DSO, Days Sales Outstanding, Days Sales Outstanding, são os dias que isso está pendente, né? O prazo médio de recebimento. Então, outstanding, se eu tenho, this bill is outstanding, essa conta está vencida. Então, é o prazo médio de recebimento aqui nesse sentido, ok, pessoal? Days Sales Outstanding. 17, DPO, Days Payable Outstanding, é o prazo médio de pagamento. Days Payables Outstanding. Mas aqui o outstanding também pode ser nesse sentido, é o prazo médio, mas também poderia ser, né? É quando algo está pendente, outstanding, né? My credit card bill is outstanding, né? Está pendente. 18, ROIC, ROIC, Return on Invested Capital, Return on Invested Capital. Então, invested capital, capital investido, né? Então, o retorno, né? O que eu recebi de volta sobre o meu capital investido. ROIC. Agora eu tenho EV, Enterprise Value, Enterprise Value, valor da empresa, quanto a empresa vale, Enterprise Value. E 20, my EBIT, que é Earnings Before Interest and Taxes, o que a gente viu lá no início era EBITDA, né? Que é o Earnings Before Interest, Tax, o que mais? Amortization and, vocês lembram? Lembram que a gente colocou lá no início? Que era uma das primeiras? And Depreciation. Lembram, pessoal? Então, era EBITDA, né? Que era Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. And here we have what? Here we have EBIT. Esse aqui, EBIT. Não EBITDA. We have EBIT. Que é Earnings Before Interest and Taxes. O que é interest, again? Juros. O que são taxes, né? São impostos, né? Agora, usually, né, at the end of April, May, companies and individuals pay their interests. The interest of their taxes to the government, right? Então, geralmente, né, no final, todos os anos, nós, né, em maio, abril, a gente paga o quê? Os indivíduos e empresas, dependendo de quando elas declaram os impostos anuais, a gente paga o quê? Os impostos, né? Então, taxes são impostos, não são taxas de novo. Interest, aqui são juros, não é de interest, do verbo to be interested, né? Do verbo interessar, não é esse. Então, aqui é interest. Então, aqui, pessoal, vocês viram, né, que a gente tem vários abreviações, são só algumas, né? Então, essas abreviações, como vocês podem ver, são amplamente utilizadas, e vocês provavelmente já viram muitas delas, né? Em relatórios financeiros, apresentações para investidores e discussões, muitas vezes, estratégicas, né? Dentro das empresas, dentro do seu ambiente corporativo, dentro do seu departamento, né? Então, é muito importante que a gente precisa conhecê-las, a gente precisa entendê-las, a gente precisa saber o que elas representam, para que a gente consiga fazer uma análise financeira e ter as tomadas de decisões, né, que sejam acertadas, com as informações, né, corretas. Então, isso é muito importante. Então, eu sei que essa aula aqui é um pouco mais curta, mas aqui são alguns dos termos, alguns dos indicadores financeiros que para vocês vai ser muito importante tê-los e saber o significado para quando vocês tiverem que apresentar um relatório, né? Deixa eu até sair daqui. Para quando vocês tiverem que fazer um relatório, para quando vocês tiverem que participar de uma reunião internacional, né? Ou falar com a sua filial fora do país, vocês consigam expressar e entender o que eles estão falando, mas também conseguir expressar de forma assertiva, né? E de uma forma que seja profissional, sabendo
utilizar essas siglas, né? Essas abreviações dos relatórios financeiros, né? Dos indicadores financeiros. Ok, pessoal? Então, aí foi um pouquinho, para quem quiser realmente se aprimorar nesses indicadores financeiros, vai ter um link aqui abaixo, né? Da mentoria FFFCI, que é a Fluência Financeira em Contábil em Inglês. Então, para vocês que querem se aprimorar, tem um módulo somente de indicadores financeiros e tem muitas outras coisas, tem toda a descrição, podem tirar dúvidas com a minha equipe, enfim. Então, vocês que estão aí na área financeira e contábil, além da área corporativa, né? Precisam mais do que nunca ter isso na ponta da língua, eu brinco, né? Saber poder se expressar e falar com propriedade, né, com autoridade sobre esses indicadores financeiros. Ok, pessoal? E também, nessa aula aqui, vai ter um quiz, né, para vocês verem, se vocês entenderem, souberam prestar atenção e compreenderam, para saber se vocês conseguiriam diferenciar o que é um e o que é outro. Então, vai ter algumas perguntinhas aqui no final dessa aula, e no final, né, lá na descrição desse vídeo, vai ter algumas perguntinhas para vocês responderem, fazer um teste aí com vocês, e também o link para quem quiser se aprimorar, né, nos termos contábeis e financeiros, né, ter essa fluência financeira e contábil em inglês, para que você consiga realmente chegar à liderança da sua carreira profissional, ser um peak leader da sua carreira, né? E de uma forma o quê? Tudo baseado na comunicação, conseguir se expressar assertivamente usando, né, os termos adequados e a comunicação assertiva na área corporativa em inglês. Ok, pessoal? Então, thank you everyone for being here. It has been a pleasure for having you here in this class. If you have any questions, let me know. Put in the description of this video and I will answer you back. Então, se vocês tiverem alguma questões, alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários desse vídeo e eu respondo para vocês, ok, pessoal? E see you next week. Bye!